Oi meninas, hoje eu resolvi fazer mais este vídeo dando continuidade à reposição hormonal na menopausa ou no climatério, após os 40 anos. Como eu falei em outros vídeos, o primeiro hormônio que cai e cai de uma forma muito brusca é a progesterona. Eu vou fazer um vídeo especial somente sobre a progesterona. Então existe a progesterona, que cai inicialmente de uma forma mais brusca, depois a testosterona, que cai lenta e progressivamente, e aos 40 anos, para vocês terem uma ideia, já tem metade da concentração de testosterona se for comparar com 20 anos. Então, dos 20 aos 40, já cai pela metade o nível de testosterona circulante na mulher. É uma queda muito intensa, não é verdade? E por último, é o estradiol, de uma forma bem objetiva, porque os hormônios sexuais, então, seriam a progesterona, testosterona, o estradiol, estriol, estrona, mas, e tem outros que eu vou falar agora que envolvem os androgênios. Em relação à reposição, nós não vamos repor todos esses hormônios, porque no nosso organismo, os hormônios, eles sofrem reações, quer dizer, eles são transformados através de enzimas para outros hormônios, isso na gordura, na pele. Então, quando nós fazemos a reposição de 1 ou 2 ou 3 hormônios, eles sofrem modificações no corpo e são convertidos em outros hormônios. Mas qual é o tema de hoje? São os androgênios. Os androgênios também são hormônios sexuais, só que são os derivados ou aqueles hormônios que são convertidos em testosterona e outros hormônios mais potentes que têm uma relação maior com a sexualidade. Não só a sexualidade, como eu vou falar hoje. Então, os hormônios androgênios, os principais que eu vou falar aqui seria sulfato de dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona, então dihidroepiandrosterona, corrigindo, a DHT, que é a dihidrotestosterona, que é uma testosterona potente, é a mais potente no homem, e a testosterona, certo? Na menopausa, os hormônios envolvidos na questão da sexualidade é a testosterona. Então, a testosterona é o mais potente que tem. Tá, mas quais são os sintomas? Quando que nós temos que repor a testosterona? Isso depende muito. Tem pacientes que mesmo menstruando ainda aos 40 anos, já tem uma diminuição da libido, enfim, do desejo sexual. E às vezes nós temos que repor mesmo nesta fase da vida, antes de chegar na menopausa propriamente dita, que é a partir dos 45, 47, indo até os 50 mais ou menos, a parada total da menstruação. Na menopausa, os sintomas mais frequentes relacionados à diminuição da testosterona é aquela paciente que chega ao consultório, ai doutora, eu me sinto muito cansada, então você investiga outras doenças e não consegue encontrar a causa de um cansaço extremo. E tem a diminuição da libido, a questão da lubrificação vaginal, alteração de humor, então a paciente começa a ficar mais irritada, oscila, tem momentos que ela está eufórica, outros ela está com sintomas depressivos, então muita alteração de humor, começa a sentir uma modificação do corpo, quer dizer, há um acúmulo grande de gordura corporal e diminuição da massa muscular, então ela começa a perceber que o corpo começa a se transformar nesta fase da vida. Uma coisa importante também é que os calores da menopausa não estão envolvidos somente com o estradiol, e sim com a testosterona. Quando é feita a reposição hormonal somente com progesterona e estradiol, muitas vezes a paciente ela permanece com os calores. E isso tem que ser pensado pelo médico
que pode ser deficiência. Pode não, porque tem queda hormonal. Então, se não repuser a testosterona também, muitas vezes os calorões permanecem, aquele desconforto, alterando o sono, né, da paciente e prejudicando a qualidade de vida. A paciente ela refere uma perda de energia muito importante nessa fase. Isso que eu não estou falando dos sinais que ocorrem no corpo, além dessa questão da massa muscular. A questão do períneo se modifica muito, a rarefação dos pelos, a flacidez da pele, enfim, todo o corpo vai sofrendo modificações mais importantes devido à diminuição dos androgênios, certo? Existe uma área dentro da medicina chamada neuropsicofisiologia. Esta área, ela estuda a questão do desejo sexual, da libido, dessas transformações que ocorrem no corpo, mas envolve também a questão da psicologia. Eu vou fazer um vídeo só sobre desejo sexual, que é um assunto muito complexo, muito amplo, que não envolve somente a questão hormonal. Então, é importante fazer a reposição hormonal, mas existe uma série de tratamentos envolvendo outros profissionais. Então, eu acredito, e hoje já se sabe, que quando a paciente tem um problema muito sério relacionado a isso, envolve uma área multidisciplinar que eu falo. Então envolve psicólogo, fisioterapeuta, o médico, a questão hormonal. Então todos essas formas de tratamento têm que ser consideradas quando a paciente tem uma alteração muito grave do desejo sexual. Uma coisa que eu queria comentar para vocês é o seguinte: onde são produzidos esses androgênios? 25% deles são produzidos a nível de ovários. 25% são produzidos pelas suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins. E olha só, 50% dos hormônios androgênios, que repetindo, os principais, testosterona, dihidrotestosterona, sulfato de dihidroepiandrosterona, esses androstenediona, que eu devo já ter falado, estes são produzidos 25% pelas adrenais e 50% a nível periférico. Hoje se sabe que não é só na gordura e na pele, no folículo piloso, que tem essas enzimas que pegam esses hormônios e convertem eles, é o que eu falei, eles são transformados para testosterona ou estradiol perifericamente. Hoje se sabe que a nível central, quer dizer, no sistema nervoso, também existem enzimas que fazem essa conversão. Então, tem vários estudos que estão sendo feitos hoje que envolvem a questão da cognição da paciente, principalmente a memória verbal. O que é memória verbal? Com o envelhecimento, a pessoa começa a esquecer palavras. Ela vai falar uma coisa, como é que é o nome daquilo? Então, ela começa a não lembrar números, não lembrar palavras, mas isso não significa que seja demência. E muitas vezes ela acha que é da idade, enfim, e não relacionam com a questão hormonal. Então, tem estudos que referem que principalmente a testosterona, ela, a nível cerebral, ela pode ser convertida então para testosterona através de enzimas que tem ali, então outros hormônios podem ser convertidos, e a presença de dihidroepiandrosterona, que é o DEA, chamado DEA. O DEA a nível cerebral, ele também pode ser convertido em testosterona, porque ele é um precursor, e tem vários estudos referindo que ajudaria nessa questão da memória, da cognição, do humor, para vocês verem a importância a nível central. Nós temos receptores em todo o corpo
de hormônios sexuais. Mas essa questão da memória e a questão da presença desses hormônios a nível cerebral, ainda tem estudos que estão sendo feitos na questão da prevenção de doenças neurodegenerativas. Ok? Existe um consenso, isso é interessante, porque vários médicos ainda, apesar de que o consenso também brasileiro de reposição hormonal, do consenso da sociedade que trabalha só com a reposição hormonal, ela é focada nessa questão da reposição hormonal na mulher, hoje eles defendem muito a reposição da testosterona quando a paciente tem queixas relacionadas à sexualidade. Então praticamente é um consenso nos dias de hoje. Mas como que se chega ao diagnóstico da deficiência ou de uma síndrome chamada síndrome da insuficiência androgênica? Essa síndrome, hoje se sabe que o diagnóstico ele é clínico, quer dizer, não precisa fazer exames laboratoriais. O médico, conversando com a paciente, ele já pode chegar a um diagnóstico de que ela tem deficiência de testosterona e pode fazer a reposição se não houver indicações. Esse consenso ele foi criado em 2001. Como ele é um consenso fechado, eu vou falar os itens para vocês verem o que é essa síndrome da insuficiência de androgênios na mulher. O primeiro item aqui, se bem que esse consenso, ele não especifica assim, se tiver 2 de 3, 2, não. Se tiver um, já é praticamente diagnóstico de insuficiência androgênica. Então, diminuição da sensação de bem-estar, humor disfórico, que é o que eu expliquei, a paciente muitas vezes está em alta, outras vezes está em baixa. Uma fadiga persistente sem causa estabelecida, quer dizer, investiga, ela está sempre cansada, uma fadiga intensa, pode ser deficiência de testosterona. Alteração da função sexual, incluindo, então, a diminuição da libido, do prazer e da receptividade sexual. Então, o homem, ele se aproxima, ou enfim, a mulher se aproxima e a pessoa não tem aquele desejo, quer dizer, não corresponde na hora que vem o parceiro, né? E naquele momento da relação sexual. Perda de massa óssea e massa muscular, então a paciente já começa a modificar muito o corpo. Qual que é a paciente que está na menopausa que não tem perda de massa muscular? Todas têm. Perda de massa óssea também acaba tendo com a diminuição de todos os hormônios sexuais. A persistência, então, de sintomas vasomotores, que é o que eu falei, continua com aqueles fogachos, então, é a deficiência da testosterona, então ela tem que ser reposta junto com os outros hormônios. Questão da lubrificação vaginal. E a paciente que eu já falei, tá usando estrogênio, progesterona, não melhorou? Tem que dar a testosterona junto. Então, suplementação dos 3 hormônios, pelo menos os 3 básicos, né? Muitos podem usar também, o estriol intravaginal. Então, mas os mais comuns, então, é o estradiol, progesterona e testosterona. E o DEA, que muitas vezes é usado. Um dos quesitos também dessa síndrome, rarefação ou afinamento dos pelos pubianos, alterações na memória e na cognição. Também é um dos maiores indicativos de deficiência androgênica. A testosterona, a nível de massa muscular, ela estimula a produção de proteínas. Então, ela estimula o IGF-1, que é um fator de crescimento presente na musculatura, para que ocorra a formação de músculo. Então, para que tenha uma manutenção ou aumento da musculatura esquelética, certo? Existem várias formas de fazer reposição com testosterona. Tudo aquilo que eu falei nos outros vídeos a respeito das melhores formas, das melhores vias de reposição hormonal, não é pela boca. Aqui eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de reposição com anabolizantes, não é isso.
É uma reposição fisiológica do que está faltando. É repor o que está faltando com o envelhecimento, certo? As melhores vias seria então com o creme ou géis transdérmicos, porque não vai passar pelo fígado. Até quem não assistiu o primeiro vídeo, assista sobre estrogênios. Lá eu falo muito sobre essa questão da metabolização hepática dos hormônios, serve para todos os hormônios, tá? Então a melhor via é a transdérmica ou implantes hormonais, que também tem no mercado. As doses são mais fechadas, mas ainda são mais seguros do que ficar tomando, porque tudo que nós tomamos passa pelo fígado e a maioria dessas pacientes que são mais velhas, elas já usam outras medicações. Então essas medicações o fígado já está preocupado com a metabolização destas drogas que a pessoa já está usando, destas medicações. Então, pode alterar tanto a via de eliminação ou de metabolização dos hormônios, quanto das outras drogas. Então, o que é importante saber? Que se usar injetáveis ou pela boca, principalmente pela boca, pode alterar o colesterol. E com a idade, geralmente tem alteração de colesterol, risco de formação de placas nas artérias, risco de pressão alta, e se a paciente começa a ganhar gordura abdominal, aumenta a insulina, e com a insulina aumentada, passa a ter uma resistência aumentada a ela, então ela não funciona no corpo de forma adequada, tendo a famosa síndrome metabólica, e então tentar evitar tomar, e sim usar mais via transdérmica, que não seja pela boca, certo? Mas há uma grande dúvida, tá? Mas quais são as contraindicações para fazer uso de testosterona? Aqui vai as contraindicações. Gravidez, ninguém vai ficar usando testosterona grávida. Durante a lactação, quer dizer, enquanto a mulher estiver amamentando, não é para usar. Aqui está escrito policitemia. O que é policitemia? Então, aquelas pacientes que têm o sangue grosso, né, de uma forma bem simples, principalmente as fumantes. As fumantes, elas precisam parar de fumar para poder usar hormônios, porque senão isso aumenta o risco de trombose, tá? Se a paciente tiver uma acne muito grave, mas a maioria das pacientes nessa faixa etária é mais difícil de ter uma acne grave. Se tiver uma cardiopatia, uma isquemia muito importante do coração, também a gente evita usar. Se tiver uma doença hepática muito grande, também é contra, uma doença hepática descompensada, é uma contraindicação para reposição hormonal. Se tiver insuficiência renal, tem que ter bastante cuidado para reposição. Câncer de mama e câncer de endométrio, que é aquela parede interna do útero. Estas são as contraindicações absolutas, quer dizer, não dá para usar. E existem as contraindicações relativas. O que são contraindicações relativas? São aquelas onde o profissional vai avaliar ou vai tratar a doença e vai ver se realmente pode ser usado ou não, muitas vezes em doses mais baixas também. Que seria uma dislipidemia, uma alteração de colesterol. Nesse caso, a alteração de colesterol seriam mais aquelas doenças hereditárias muito graves, onde a paciente tem 1.500, 2.000 de triglicérides ou 600, 700 de colesterol. Aí já é um caso bem à parte, porque pode ser genético e aí tem que discutir muito com o cardiologista a possibilidade de usar ou não o hormônio, tá? Uma acne moderada, então se tratar, dá para fazer o uso da reposição. Alopécia androgenética. O que é isso? É quando perde a paciente. O que é alopécia androgenética? Quando tem perda de cabelo, mas é uma perda que vem lá de trás, lá jovem, ela já vem perdendo, é uma doença crônica. Assim, sabendo usar o hormônio e bloqueando um hormônio, a DHT no caso da superfície, que ela tem que sempre ser bloqueada em excesso. Porque sempre que nós usamos um hormônio, como eu falei, ele acaba dentro do corpo seguindo outras vias. Então, a testosterona, quando é dada para a paciente, ela pode ir tanto para estradiol como para DHT, que é uma testosterona mais potente. Então, na menopausa, geralmente a DHT ela está alta.
Parece meio paradoxal, né? Mas é porque está havendo um desequilíbrio e o ovário ele está tentando compensar naquela transição. Então acaba produzindo mais DHT a nível periférico e não do ovário em si. Então essa descompensação da DHT sempre tem que ser bloqueada, porque quando vai dar testosterona pode piorar esse quadro e ter queda maior do cabelo. Mas a alopecia androgenética, se ela está bem controlada, bloqueando essa conversão excessiva para DHT e mantendo a testosterona circulante mais alta, que é o que importa e é o que dá libido para a paciente, dá para usar tranquilamente a testosterona, não por via oral, mas outras vezes dá para ser reposta. E a síndrome metabólica, que aqui foi colocada, que é uma contraindicação relativa. Meninas, é o que eu sempre falo, não adianta só usar hormônio, tem que fazer exercício, tem que controlar o peso, não adianta achar, eu vou dar hormônio, eu vou usar hormônio, vou ficar sentada e tudo vai se resolver, eu vou ter libido, eu vou ficar no peso ideal, eu vou ganhar massa muscular, que bom que fosse assim, né? Seria muito prático, né, meninas? Seria bom também se isso acontecesse, mas não acontece. Então tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Exercício, bons hábitos alimentares, musculação, façam musculação, tá? Que é o melhor exercício que tem para prevenção de perda óssea, para ganhar músculo, certo? Controlar o peso, enfim... cuidar os alimentos refinados, excesso de alimentos refinados, né, principalmente os carboidratos refinados. Então cuidem a alimentação, cuidem, tá? Porque não tem milagre. É o que eu sempre falo, envelhecer com qualidade. Não existe uma fórmula mágica que diga, você vai ficar jovem para o resto da vida. Não, o envelhecimento ele vem, ele pode ser só mais lento e que a pessoa viva com mais qualidade de vida, que se goste mais, que se aceite mais, que tenha um corpo bonito, que ela se goste acima de tudo, tá? Os efeitos colaterais, como eu falei, sabendo fazer uma reposição adequada, bloqueando o que está em excesso, suplementando o que está em falta, dificilmente a paciente vai ter efeitos colaterais mais graves com a reposição da testosterona, a não ser que ela anabolize. Se ela fizer injetável, pode anabolizar. O que eu quero dizer com isso? Ter efeitos colaterais mais graves. Então pode ter aumento de risco de hipertensão, risco de diabetes, queda de cabelo, aumento do clítoris, né? Então pode ter alteração de voz, pode aumentar o risco de comprometimento do fígado com os injetáveis. Então tenham bastante cuidado, evitem usar anabolizantes em altas doses injetáveis, tá? Porque às vezes a pessoa procura um corpo bonito, vai para academia e quer uma definição rápida. Não é assim, é uma construção. Tá, meninas? Então pegar um personal legal, um educador físico bom, que saiba orientar, fazer um treino legal, com o tempo dá resultado, meninas. Tenho fé, dá, só que tem que ter paciência. Resultados rápidos, milagrosos, não existem. Então, meninas, para concluir, hoje eu falei sobre testosterona. Então, a possibilidade para uso na mulher pode ser feita a reposição com testosterona, com dehidroepiandrosterona, que é o famoso DEA, mas tem que ter muito cuidado. Não adianta sair comprando DEA no mercado, porque qualquer pessoa pode comprar na internet o DEA, mas ela tem efeitos colaterais. Se não souber bloquear, vai cair cabelo e vai ter efeitos colaterais. Ela pode ser usada até intravaginal nos dias de hoje. Dá para usar ocitocina intravaginal. Dá para usar uma série de coisas hoje para ajudar na questão da sexualidade e no bem-estar da mulher. O que eu quero dizer para resumir, procure um profissional capacitado, não vão atrás de propagandas enganosas, ou vou comprar isso, vou tomar, não tome nada sem orientação médica, tá? Tudo tem seus efeitos colaterais. Aquilo que eu falei, entrou no corpo, pode ir para cá, para lá, sofrer pode ir para vários caminhos. Então o médico tem que saber para que caminho que pode ir, para bloquear. Naquele lugar não pode ir, o outro pode ir. Então fazer um equilíbrio hormonal legal.
Então pode dar testosterona mesmo, pode dar o DEA, e outros hormônios que tem por aí, que às vezes podem ser usados, mas com bastante cautela, tá bom? O próximo vídeo que eu vou falar é sobre progesterona, e tem um vídeo muito legal que eu vou falar sobre desejo sexual. Então o que eu quero? Que vocês se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho, me deem sugestões, me acompanhem lá, tá bom? Porque esses vídeos eu estou fazendo para ajudar vocês, meninas. E tudo que eu estou falando aqui é baseado em ciência, tá bom? Então, me acompanhem, me sigam para que eu me sinta motivada a continuar fazendo esses vídeos para vocês, tá bom? Beijos, se cuidem, fiquem com Deus.